sou a Raíssa Lomonte e te dou boas-vindas ao Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e para inovação no agronegócio. E hoje vamos falar justamente de inovação aberta. O programa da Andrade Gutierrez tem investido em soluções inovadoras para as obras e áreas corporativas. André Medina, gerente de inovação da Andrade Gutierrez e responsável pelo Vetor AG, é o nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui conosco, André. Olá, Raíssa. Muito obrigado pelo convite, de participar aqui com vocês do Tech Startup. Será um prazer para a gente falar um pouco de inovação aberta, o nosso dia a dia aqui na Andrade, como que a gente trabalha toda essa parte de inovação aberta com startups, trazendo inovação para dentro de um setor bem tradicional, que é o setor de construção. Então, estou aí à disposição para poder bater esse papo com você. Muito obrigado. Agradeço e já começa contando para a gente então um pouquinho da atuação da Andrade Gutierrez e também de como esse programa foi inserido aí na empresa, esse programa de inovação. Traz um histórico aqui para a gente, André. Legal, muito bacana. Bom, a Andrade Gutierrez, é uma das maiores construtoras da América Latina. A gente trabalha com construção de infraestrutura, desde setores aí de termoelétrica, hidrelétrica, linha de transmissão, parques eólicos, parte de mineração, Então, sempre as grandes obras aí do país e também fora do Brasil, a gente tem alguma atuação, já há mais de 70 anos, uma empresa bem tradicional aí no mercado, e construindo sempre essas grandes obras no país. Em 2018, a gente lançou, criou o Vetor AG como o primeiro programa de inovação aberta focado em trazer soluções inovadoras para o setor de engenharia e construção. Em 2017, a gente teve um primeiro contato com a inovação aberta, que foi realmente trazer soluções inovadoras para a linha de transmissão, um tipo de obra que a gente estava iniciando, construindo esse tipo de estrutura, e a gente buscou, então, soluções inovadoras no mercado para poder atuar nesse segmento. E em 2018, então, a gente cria o Vetor AG para poder realmente se relacionar com o mercado, relacionar com as startups e com soluções inovadoras do mercado. Então, acho que é bem bacana a gente bater esse papo aqui também num canal mais específico para o agro, mas a gente percebe que tem muitas soluções que vêm de outros setores que conseguem atuar também no nosso setor. Então, a gente está sempre de olho em soluções do agro, soluções da mineração, que podem ser aplicados no nosso setor de construção. E da mesma forma, tem muitas soluções que a gente traz aqui para o nosso setor de engenharia e construção, que a gente sabe que também pode ser aplicado em outros setores. Então, acho que isso é bem bacana, essa parte de conexão. Quando a gente fala de inovação aberta, é muito isso. É muito se conectar, entender o que tem de melhor em cada setor. Eu acho que os nossos setores de construção e o setor do agro são muito parecidos. Na verdade, nós somos os setores que menos são digitalizados, segundo até o estudo da McKinsey, considera aí que o setor da agricultura, do setor da construção, ela só ganha do setor da agricultura em termos de digitalização, mas nós somos os dois últimos setores aí em termos de digitalização. E é isso que a gente quer mudar, A gente quer mudar essa estatística, a gente quer realmente digitalizar muito mais o nosso setor, e trazer inovação realmente para um setor que tradicionalmente inova pouco, ou tem pouca produtividade e comparado a outros setores da indústria. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui na Andrade Gutierrez, realmente levantar toda essa parte de digitalização, inovação. Agora a gente está trazendo aí toda a parte da engenharia 4.0, Então, trazendo soluções da indústria 4.0, tecnologias inovadoras mesmo, para serem aplicadas nos nossos canteiros de obra. Então, acho que isso é bem bacana, esse movimento tem cada vez crescido mais no nosso país, A gente percebe que o Brasil tem evoluído bastante com a inovação, com a tecnologia, com o mundo das startups, investimentos cada vez maiores nesse tipo de inovação nos nossos setores. Então, acho que isso vem agregar bastante e é o que a gente realmente está aí focado aqui na Andrade Gutierrez, realmente para trazer esse tipo de inovação para o nosso setor, e também acontecendo aí de expandir para outros setores também. São áreas correlatas, Você também citou aí a mineração, realmente são segmentos que caminham juntos, Agora, de maneira prática, objetiva, na sua opinião, como a gente pode traduzir inovação aberta para os nossos telespectadores, Eventualmente a gente pode falar esse termo e as pessoas não compreenderem muito bem na prática o que é uma inovação aberta.
Não, muito bacana, Raíssa. É justamente isso, né? Nós temos basicamente dois tipos de inovação, né? Quando a gente está falando de inovação aberta, tem a inovação interna. Inovação interna é aquela que a gente faz dentro de casa, né? Muito conhecida aí, muitas vezes como P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, que a gente atua e faz uma inovação com a nossa própria equipe, com nossos próprios colaboradores, né? Trazendo isso dentro da empresa. Quando a gente fala de inovação aberta, a gente está buscando profissionais externos, empresas externas que podem colaborar com a inovação na nossa empresa, né? Então, é justamente essa parceria onde eu vou buscar em universidades, em centros tecnológicos, que a gente chama de aceleradoras ou incubadoras, né? Que são organizações que preparam empresas ou soluções inovadoras para chegarem ao mercado. Então, a inovação aberta vem muito disso, né? Como que eu consigo me relacionar com o mercado para trazer inovações para a minha empresa, né? Sem precisar desenvolver do zero internamente, né? Então, ao invés de eu ter aqui um time focado em pensar somente naquela inovação, eu tenho o mundo inteiro pensando em inovações que podem ser aplicadas. Então, eu vou em busca de pessoas que já têm desenvolvido essa inovação, já estão um pouco avançado nesse tipo de inovação, pegando os melhores especialistas do mundo, né, melhores empresas do mundo em termos de tecnologia, para poder realmente aplicar isso na nossa empresa. Então, essa é a ideia da inovação aberta, né, é buscar externamente conhecimentos, né, que às vezes não são o know-how da nossa empresa, né, para buscar fora, para realmente colocar esse tipo de tecnologia, esse tipo de inovação dentro da nossa empresa. Isso seria, então, a ideia, né, da inovação aberta. E a inovação interna, que a gente diz, é justamente desenvolver dentro da empresa. Aqui na Andrade a gente trabalha, né, os dois tipos de inovação, acho que quase toda empresa trabalha dessas duas formas, umas mais focadas em P&D, né, mais inovação interna, outras mais no aberto. E aí depende muito do modelo de cada empresa, se precisa ter alguma restrição estratégica, né? Então a gente percebe muito aí o segmento, às vezes, farmacêutico, né? Buscando muito mais o interno, porque tem parte de patente, né? De buscar realmente ter uma exclusividade naquela inovação, né? Algo estratégico para a empresa, e a inovação aberta de algo um pouco menos estratégico, mas muito mais rápido para se inovar, muito mais barato de se inovar, né? Então são outros tipos de estratégia que têm ganhado bastante o mundo aí, né? Atualmente a gente tem desenvolvido bastante inovação aberta. Muito bem. E que soluções, então, vocês já incorporaram aí para a empresa, né, por meio dessa inovação aberta? Bacana. Nós temos diversas inovações que a gente já implementou aqui dentro da Andrade, né? Como eu falei, desde 2018 a gente traz esse programa do Vetor AG, né? Esse programa de inovação aberta. Já passaram pela gente mais de 1.000 startups que conectaram com a gente, querendo, né, trazer as soluções aqui para dentro da empresa. A gente faz toda uma seleção, né, uma qualificação das soluções, ver se está realmente adequado ao que a gente precisa hoje em obra. Então, a gente tem todos os desafios da obra, a gente mapeia esses desafios, entende quais são os desafios da nossa empresa para realmente trazer essas soluções para dentro de casa. Então, assim, mais de 1.000 startups que a gente conectou, fizemos mais de 30 testes pilotos, né, provas de conceito, para aplicar essa solução nas nossas obras e ver se ela realmente, de fato, ela funciona, né? E ela funcionando, o nosso objetivo é realmente fazer essa contratação, né? Contratamos aí mais de 25 startups desde 2018, que a gente vem atuando com elas. Então, é bem bacana que elas vêm, fazem o teste, dando certo, a gente contrata essa solução e depois escala até para as outras obras, né? Então, a gente deu certo em uma obra, depois eu vou levar isso para as outras obras e também te ajudar até a escalar no mercado, te levar para outros setores, né? Isso também são cases bem bacanas. Então, a gente tem diversos cases, né? Falando desde o primeiro ciclo de inovação aberta, né? Em 2018, a gente acelerou, né? A gente trouxe para o nosso programa de inovação aberta, foram 7 startups, das quais 5 delas a gente chegou a contratar. Depois, em 2019, a gente trouxe 9 startups, também contratamos 5 delas. Em 2020, outras 5 startups fizeram provas de conceito junto com a gente. Em 2021, foram 8 startups, né? A gente está terminando agora as provas de conceito dessas 8 startups que entraram em 2021 com a gente. E agora, em 2022, a gente deve lançar aí o próximo ciclo de inovação aberta também da Andrade para captar novas soluções para serem implementadas nas nossas obras. Então, a gente tem diversos cases aí, desde cases que a gente chama aí de hard science, né, de solução mais acadêmica, né, solução realmente que tem uma pesquisa aplicada por trás, né? Por exemplo, a gente chegou a colocar aqui uma
solução que é basicamente um magnetizador de água, né? Que essa água é utilizada no concreto. Então, a água passa por esse magnetizador magnetiza essa água e ela é utilizada no concreto. Eu acabo tendo uma economia aí de 4% de cimento e aditivos. Isso veio de pesquisadores da UFMG que realmente estavam lá há 20 anos fazendo esse tipo de pesquisa e nunca tiveram a chance de aplicar isso num canteiro de obra. E a gente trouxe isso para a gente. E tem diversos outros cases, né, de softwares, né, tem a ver com agro também, né, que a gente vai conversar bastante aí. Para a gente continuar aqui o assunto, teve uma startup que veio até aqui, a PW Tech, não é isso? Que desenvolveu um equipamento para purificar a água, né, André? Antes de você explicar um pouquinho, a gente tem até a participação deles aqui, vou pedir para a nossa equipe já posicionar aqui para a gente assistir um trechinho e entender um pouco dessa proposta da PW Tech, tá bom? E daqui a pouco você me conta que outras soluções vocês adotaram. Vamos conferir então? Tá pronto? Vamos rodar então a PW Tech. No Brasil, somos mais de 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Então, a ideia surgiu, né, num acordo operacional com a Universidade Federal de São Carlos, no desenvolvimento de um sistema de purificação de água que removesse vírus e bactérias, né, removesse particulado, tivesse uma simples operação e produzisse mais de 5 mil litros de água por dia. A gente diz que é uma micro-ETA, né, uma estação de tratamento de água autônoma, trabalha com todos os tipos de energia, né? E aí a gente foi para o mercado, né? Atrás dessas 35 milhões de pessoas. E aí a gente desenvolveu, né, esse plano de negócios através de relacionamento com o governo e relacionamento com a indústria. Ele trabalha com energia elétrica, 110, 220 volts, trabalha com placa voltaica, trabalha com bateria. É até engraçado, né? Quando a gente idealizou o projeto, tinha eu criei um menino, assim, uma figura, né? Um desenho que era uma pessoa numa moto levando equipamento nas costas. E a gente ficou muito surpreso e orgulhoso que o ano passado, né, no problema do Haiti, que a gente foi chamado para resolver rapidamente, eu recebi uma foto, mês passado, né, uma foto de um haitiano numa moto levando o equipamento nas costas, né, para ele ir para a comunidade dele e fazer água. Isso foi muito legal. Os brigadistas, né, do IBAMA e do ICMBio, que apagam o fogo na Amazônia, em parques federais, eles levam o equipamento na caçamba da sua caminhonete e aí ligam o equipamento na tomada de 12 volts da perua, né? Então, isso deu muita mobilidade e portabilidade para o equipamento. Hoje, a gente é uma startup que está dentro da Ambev, dentro da Vale, a gente tem projetos específicos, a gente tem muitos projetos com o governo, né? Com o Ministério da Cidadania, com o INCRA, com o MDR. Então, a gente está nesse sistema e a gente foi escolhido há 2 anos e meio atrás pelo Sistema ONU e pela Agência Brasileira de Cooperação e a gente teve a primeira exposição, né, através do nosso equipamento no Haiti. E recentemente, né, a gente participou na segunda-feira de Carnaval, recebi a chamada do ministro, né, e me pedindo se a gente poderia embarcar 50 equipamentos na quarta-feira de cinza num avião da FAB para a missão da Ucrânia. E, graças a Deus, a gente foi bem sucedido, conseguimos aí, você sabe que trabalhar no Carnaval no Brasil não é muito fácil, ainda mais com a pandemia, e a gente conseguiu colocar os 50 equipamentos e hoje esses 50 equipamentos estão impactando mais de 10 mil ucranianos na guerra. A gente não trabalha com água salgada, a gente trabalha com água doce, água de chuva, água de açude, água de rio, água de poço, né? Então, a gente, por exemplo, uma das acelerações importantes que a gente participou, né, foi a do vetor AG, que nos permitiu levar água para acampamentos, para canteiros de obras, que às vezes tem mais de 2.000 colaboradores, e que água que eles tomam? Eles tomam a água, às vezes, de galão de 20 litros, de carro-pipa. Isso é uma operação muito complicada. Com o equipamento, permitiu que eles pudessem ter uma água de qualidade, pegando água do rio, pegando água do açude, pegando água da chuva, né? Então, isso também é uma grande comunidade, né? Um canteiro de obras é uma grande comunidade. Como
garantir a segurança da água para quem está consumindo? Principalmente você tem os filtros que retiram a sujeira grossa, né? Vamos falar assim mais fácil para entender. E aí você tem aquelas 4 membranas que são membranas de ultrafiltração, que elas são uma barreira para tudo que é vírus e bactéria. Por quê? Porque ali o particulado do filtro, né? O poro ali da membrana, ele é 5 vezes menor do que o menor diâmetro de vírus e bactéria conhecido. Então, dali não passa de jeito nenhum. Então, isso permite que tome uma água de boa qualidade, né? Uma água dentro dos padrões do Ministério da Saúde para fonte alternativa de água, que é o que a gente garante. Agora, tem algum tipo de água, algum tipo de contaminação que o aparelho não consegue, que vocês não recomendam esse uso? Primeiro a gente não trabalha com água salgada, né? Então, água do mar, água que tem salinidade muito grande, o equipamento não tira, né? Então, a gente vai até 1 ppm, 2 ppm de sal, ainda você consegue no equipamento. Mais que isso, a gente não recomenda. Aí tem certos metais contaminantes que a gente retira devido a algum preparo que você tenha na caixa de entrada. Então, por exemplo, nós temos projetos ali ao longo do Paraupeba, Brumadinho, onde a gente retira ferro e manganês. Mas para cada contaminação específica, a gente precisa analisar se o equipamento é adequado ou não, ou que preparo você tem que fazer para o equipamento conseguir reter. Então, basicamente, a água classe 1, classe 2, que é água contaminada, não tem, com tudo que é contaminante de vírus, de bactéria, não tem problema nenhum. Ferro e manganês, que são muito comuns em várias regiões do Brasil, a gente também retira. Os outros a gente estuda caso a caso. Iniciativa, né? É um dos programas, uma das iniciativas que vocês investiram, né, André? Por que vocês apostaram aí na PWTec? Isso é muito bacana, né? Eu acho que o Fernando comentou né, muito bem aí nesse vídeo, né, com essa conversa com vocês. Uma das grandes dificuldades que a gente tem nos nossos canteiros, né, a gente trabalha com obras de infraestrutura, então geralmente são longe dos grandes centros, né? Então a gente tem realmente dificuldade de acesso a infraestruturas básicas, né, por exemplo, como água. Então, como ele falou, a gente é uma grande comunidade, né? A primeira obra que a gente colocou, a PWTec, né, foi uma obra que a gente tem aí no pico, né, 3 mil colaboradores. Então, como o Fernando comentou, né, é uma grande comunidade que a gente tem realmente nas nossas obras. E a gente utilizava nessa obra especificamente galões realmente de 20 litros, né? Então, o custo disso, da logística disso nos nossos canteiros, realmente um custo muito alto, né? E com a solução da PWTec, a gente conseguiu realmente reduzir drasticamente nosso custo com água, né? Hoje, dentro dessa obra nossa, é uma termoelétrica, né, no Porto do Açu, a gente tem lá uma ETA, né, uma estação de tratamento de água, a gente retira a água dessa ETA, coloca, então, ela passando para o filtro da PWTec e aí a gente potabiliza essa água, né, para poder utilizar para o consumo humano, né? Realmente, então, essa água sai potabilizada, né, com toda já a certificação da prefeitura, né, dos ministérios pertinentes ali para poder ter essa aprovação dessa água. Então, foi um case muito bacana nosso, né? E essa facilidade realmente de deslocar esse equipamento de uma obra para outra, por exemplo, né? Então, assim que acabar essa obra, a gente pega esse equipamento e leva para uma outra obra. Então, isso facilita a gente a ter uma economia de escala também, que a gente fala, né? Então, são soluções modulares, que eu consigo, né? Nessa obra específica, né, a gente precisou de 2 equipamentos da PWTec apenas. E quando eu tiver um pico menor, eu consigo diminuir o equipamento. Quando precisar de mais, eu compro um novo equipamento. Então, essa mobilidade que eles nos trouxeram deu um resultado muito bacana para a gente, né? Então, acho que... E a gente achou eles também num programa ali da Federação das Indústrias do Estado de Minas, que nos conectou com essa solução. Então, como eu tinha falado antes, né, a gente está se conectando sempre com centros de tecnologia, com soluções inovadoras, e a PWTec foi uma que não é o que a gente considera aí Construtec, né, uma solução focada na construção, mas que realmente veio de outro setor e que para a gente fez muito sentido, né, trouxe um grande ganho de economia, né, para as nossas obras. Então, foi um case aí que tem sido sucesso ainda, né? Um case que eu falei ainda não acabou, né? A gente está realmente expandindo isso para diversas obras da AG atualmente. Então, isso é bem bacana também, né? Legal. E que outras iniciativas, então, vocês têm? Conta pra gente. Bacana. Além da PWTec, eu acho que a gente pode citar aí algumas iniciativas que também vieram até do agro, né, pra gente.
Então, por exemplo, a Gauss Fleet, né, foi uma startup que trabalhava na parte do agro e também com a parte de geração de indicadores da gestão de produção e manutenção de equipamentos, né? Então, aquelas máquinas agrícolas, né? Você vê a produtividade dela, e geralmente isso era anotado muito em papel, né? Então, a gente acaba digitalizando isso, tirando do papel, passando isso para uma informação digital, né? E trabalhado esses dados para melhor tomada de decisões. Então, essa é uma solução que a gente tem aplicado também numa mineração nossa. A Grip Master, né? Que seria uma outra utilização também, uma outra startup, que ela utiliza polímero, né, para preenchimento do pneu, então faz o pneu ele ficar rígido, ficar sólido, substituindo esse ar dele, né, e aumentando a durabilidade do pneu para rasgos e furos. Também utilizado hoje, né, nas nossas obras de mineração, e ele veio aí das obras que trabalham com papel e celulose, né? Então, na parte aí de florestas, onde você faz o corte das árvores, né, tem muito furo de pneu, né, rasgo de pneu. Então, com esse preenchimento, você consegue garantir uma durabilidade do pneu muito maior. Então, isso para a gente também fez muito sentido, esse tipo de tecnologia aplicado nas nossas obras de mineração, né? Outras soluções que a gente tem aí, por exemplo, soluções de conectividade de pessoas e equipamentos, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa chega próximo de um equipamento, né, ele alerta o operador do equipamento e também alerta, né, a pessoa, o colaborador que está ali próximo. Então, por exemplo, ele pode estar usando uma pulseira que vai vibrar, né, um alerta sonoro, isso tudo para poder evitar qualquer tipo de acidente entre pessoas e equipamentos, né? Então, isso nas nossas obras também é segurança para a gente, né? Principal, é primordial. Então, a gente precisa realmente ter essa segurança dos nossos colaboradores na atuação, né, próximo de equipamentos. Então, com esses equipamentos, né, de IoT, de internet das coisas, que se conectam um com o outro, a gente consegue, né, garantir essa segurança. Isso também é muito utilizado aí na parte do agro, né? Além disso, a gente tem aí parte de drones, né, que a gente utilizou também em diversas obras para acompanhamento de volumétrico, medição de movimentação de terras, até para medições de áreas de PRAD, né, que seria a parte de plano de recuperação de áreas degradadas. Então, eu consigo saber ali, com o drone, né, eu passo com o drone em cima de uma área de recuperação e eu consigo saber realmente o crescimento das árvores, a qualidade daquele crescimento, daquela vegetação, e, né, para ver que aquela informação está sendo realmente feita da melhor forma possível. Então, isso é uma informação muito preciosa, né, utilizada aí com drones. Bom, outros tipos de tecnologia, né? A gente tem também equipamentos, né, não tripulados, né, ou equipamentos autônomos, né? A gente já utiliza isso também nas nossas obras. O que a gente fala dos equipamentos de linha amarela, né, muito utilizado na agricultura, eles já estão muito avançados até nessa parte de autonomia ou não tripulado, né, quando tem um operador operando ele à distância. Atualmente a gente lançou aí junto com a Volvo e com a CR, né, outras grandes empresas, um caminhão basculante não tripulado. Então eu consigo operar esse caminhão numa distância de até 2 quilômetros de distância. Então a gente utiliza isso em áreas principalmente de descomissionamento de barragens, onde a gente tem uma área de alto risco, onde não pode ter nenhuma pessoa trabalhando naquela região. Então a gente, né, leva o nosso equipamento até lá e à distância eu estou controlando esse equipamento. Isso é muito utilizado também na parte de agricultura, né? Então é um case bem bacana e cada vez tem evoluído muito mais esse tipo de tecnologia, né? A gente tem tecnologias aí, por exemplo, como da SpectraGel, tem uma startup investida da Andrade Gutierrez, que ela faz toda aquela caracterização do solo, né? Então, para a agricultura isso é muito importante, né? Ela traz aí bastante informação sobre os mapas, né, do solo, né? A caracterização do solo como um todo. Para a gente, ele traz a caracterização da subsuperfície, né, do solo, através de equipamentos aí geofísicos, que garantem, então, essa informação, né? Então, isso é bem bacana também. Outras soluções que a gente aplica também aqui, soluções de monitoramento de microclimas, né? Então, a gente sabe que regiões específicas, né, nossas obras, ela pode ter um clima um pouco diferente, né, do clima da cidade inteira, por exemplo, né? Então, isso na agricultura é muito, muito utilizado. Nas nossas obras também, isso influencia bastante a nossa produtividade, né? Se vai chover, se não vai chover, que a gente consiga fazer um planejamento, né, e nos prepararmos melhor
para a nossa obra. Realmente são muitos investimentos, muitas tecnologias, né, que vocês trouxeram aí para dentro. Olha, nosso tempo está acabando, acho que depois você volta para a gente continuar, porque assunto aqui não falta, né, André? Mas eu quero te agradecer pelas informações que você trouxe e vou deixar um espaço aberto para você falar rapidinho aqui. Quem se interessou, quiser saber mais sobre esse programa de vocês, sobre o 4º ciclo do Vetor AG, né? Vou deixar você passar um recadinho final aqui para a gente. Bacana, Raíssa. Primeiro, muito obrigado. É muito bom conversar sobre inovação, conversar sobre tecnologia, né? A gente está sempre disposto a trocar esse tipo de ideia. E quem quiser, né, conversar um pouco mais, né, apresentar soluções inovadoras para a gente tem o nosso site, né, www.vetorag.com.br, e ali você vai ter o nosso canal direto, onde você consegue realmente apresentar a sua solução para a gente, entrar em contato com a gente, para que a gente consiga realmente entender se a sua solução é aplicável ao nosso setor ou não. Então, a gente é bem aberto, né, fique à vontade para poder se conectar, né, essas soluções com a gente. E quem quiser, né, entender um pouco mais sobre as soluções que eu comentei aqui de forma rápida, né, por favor, entre em contato com a gente também. A gente tem todo o prazer, né, de difundir essa inovação para outros setores, para o país inteiro, né, para que todos evoluam aí, né, e cada vez a gente digitalize mais a construção, a agricultura, né, e todos os setores do nosso país também. Então, é um prazer falar com vocês aí, né, me coloco à disposição sempre que a gente puder conversar de tecnologia, startups, inovação aberta, inovação interna, né? É bem bacana a gente estar trocando essa ideia, né, e compartilhando esse conhecimento. Muito obrigado, Raíssa, obrigado aí a Tech Startups, né, por essa oportunidade aí de contar um pouco como que a gente trabalha aqui na Andrade Gutierrez, como a gente está trazendo inovação para dentro desse setor de construção. Com certeza, eu que agradeço a participação e que mais empresas também apostem nesse segmento, né, de inovação, de tecnologia. André, muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado, até mais. Pessoal, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê durante a programação do AgroMais. E não se esqueça, siga a gente lá nas redes sociais no @AgroMaisTV. E eu espero você amanhã. Tchau!